Sabe por que tem gente inteligente que parece meio estúpida? Porque é. Hoje a gente vai falar um pouco sobre esse fenômeno da estupidez humana que atinge você e atinge eu, atinge todos nós, ela nos cerca. A estupidez humana, ela está em todos os lugares e, infelizmente, acredite, está também em nós, em mim e você, todo mundo tem um pouquinho de estupidez no sentido que eu vou dizer, e é por isso que a gente fica se debatendo, né, nessa questão, falando, nossa, mas eu não acredito, fulano é tão inteligente, como ele pode fazer uma estupidez dessa? Nossa, fulano é médico, é professor, é acadêmico, é sei lá o que, inteligente, a gente sempre soube que era inteligente. Como ele pode entrar numa dessa? Como ele pode estar acreditando nisso? Como ele pode ser tão estúpido? Então vou falar sobre isso hoje. Não se esquece, claro, de se inscrever aqui no canal, de clicar nos alertas aí para receber mais vídeos quando a gente falar sobre essas coisas. Mas o fato é que a estupidez nesse sentido não é falta de inteligência. Né? A gente costuma pensar inteligência de um lado e estupidez de outro, né? Como se fosse QI alto e QI baixo. Mas, na verdade, do que a gente está falando nesse momento, né? Dessas pessoas que acabam entrando numas furadas, que você percebe que não tem sentido, quem olha de fora, coloca a mão na cabeça e fala, não acredito que o sujeito ainda defende isso, ou ainda está fazendo isso, ou não percebeu o buraco que está entrando, e às vezes somos nós, né, que inteligentes que somos, de vez em quando entramos numas barcas furadas, acreditamos numas coisas meio bestas, caímos em golpes, né, porque nós temos essa característica que eu estou chamando aqui de estupidez. E o que é isso, né? O que leva a esse fenômeno? O fato é que o nosso cérebro, ele busca o tempo todo dar coerência para o nosso mundo. Né? Ele procura que a gente tenha uma história com começo, meio, fim, um desenrolar coerente em que as coisas façam sentido. Então, quando você abraça uma crença, uma postura, uma visão de mundo e etc., o que acontece? O cérebro ele vai encaixando os elementos da realidade nessa visão de mundo que a gente abraçou para que forme um todo coerente. Né? Ele vai encaixando as peças. Acontece uma coisa, você vê outra coisa e tal, e vai tudo montando um quebra-cabeça. Claro que é aqui que mora o perigo. O mundo é muito complexo, a realidade ela é sempre multifacetada e tem coisas que acontecem, tem fenômenos que a gente vê, evidências que nos cercam que não batem muito com a nossa hipótese inicial. O que acontece nesse momento? O cérebro ele dá uma ignorada. Ele meio que finge que não viu, ele, não estou prestando atenção, não quero saber, porque se eu prestar atenção nisso, toda essa coerência que eu montei até agora vai desabar, e isso é sempre aversivo, isso é sempre incômodo. Então o cérebro fala, não quero ver, não, deixa pra lá, isso aí não é nada não, passou, olha para o outro lado aqui, olha para isso aqui que confirma a nossa visão de mundo. Ele vai selecionando a nossa percepção, né, as nossas atenções, as evidências que ele capta, o foco onde ele coloca, para manter essa coerência, para manter esse castelo aí construído, esse castelo de pé. Vou dar um exemplo que não é motivo de orgulho para mim, é um exemplo duro que aconteceu comigo, que foi uma vez que eu caí num golpe de um estelionatário mesmo. Eu vi um anúncio de um carro, e estava um preço bom e tal, convidativo, até chequei na internet lá a placa, vi que existia o carro, enfim, liguei para o sujeito, e aí começou uma conversa mole, umas enroladas, e a coisa meio estranha, não sei o quê. Pô, mas o preço era bom e eu queria, e aí o cara queria um sinal, né, pra garantir, não, porque eu tenho gente ligando e tal, me dá um sinal, e eu achei meio estranho. Teve uma vozinha lá no fundo que me parecia que a coisa estava esquisita, o cara no telefone não falava direito, mas eu não queria ver isso, porque eu não queria perder o bom negócio. Enfim, resumo da ópera, dei um sinal, felizmente dei um sinal 10 vezes menor do que o cara queria 5 mil reais, eu acabei dando 500 reais, não é pouco dinheiro, mas felizmente eu morri com um prejuízo 10 vezes menor do que era o tamanho do golpe. Só que aí, depois que ficou claro que era um golpe, que eu não ia receber carro nenhum, enfim, que eu tinha perdido aquele sinal, cai a ficha. Aí você olha para trás
e rever os diálogos, a coisa como ela foi montada e etc. E fica evidente o tanto de buraco que tinha naquela história, as lacunas e etc. Fala, mas como que eu não vi isso a tempo? Né? Você fica se sentindo estúpido. Mas por que eu não vi isso a tempo? Porque eu tinha criado ali um cenário no qual eu estava fazendo um bom negócio e essas coisas que não encaixavam muito bem, o cérebro ia deixando de lado e se focando só no bom negócio, na oportunidade, etc, etc. Então eu fui estúpido, exatamente. E todos nós fazemos isso em maior ou menor medida. A gente abraça um lado e aí a gente vai selecionando as evidências que confirmam essa nossa visão de mundo. O problema é quando isso se torna muito, muito intenso, né? Imagina que eu caísse em golpe todos os meses ou todos os anos. Isso aconteceu uma vez na minha vida e serviu de lição para mim, que sirva de lição para você também. Quando a gente desconfia, quando alguma coisa parece que não está muito certa, ou quando alguém está fazendo muita força para te convencer de alguma coisa, ele está querendo assim te reforçar, né? Reforçar para o seu cérebro só um lado. E mais, quando alguém começa a criticar demais toda palavra contrária, todo questionamento é desqualificado. Tudo que se levanta assim contra. Ah, mas será que isso é verdade? Não, quem está questionando é porque é contrário. Quem está questionando é porque é do mal. Quem está questionando é do demônio. Quem está questionando é comunista. Quem está questionando é petista, é bolsonarista, é corintianista, enfim. Quando existe um esforço organizado para desqualificar qualquer crítica, qualquer pensamento opositor, qualquer questionamento, opa, presta atenção. Por quê? Porque aí alguém propositadamente tentando blindar esses inputs que poderiam questionar a nossa visão, a nossa hipótese inicial e poderia nos fazer repensá-la. E aí é que está a chave do combate à estupidez. A gente tem que ter o que se chama de pensamento crítico. O que é o pensamento crítico? É você reavaliar as suas crenças à luz de novas evidências. É você não aderir cegamente a um lado. Não, é isso e todo mundo que fala contra isso está errado e eu não abro mão desse ponto de vista. Você está se colocando num lugar de risco para a estupidez. Quando você fala assim, não, eu acredito nisso, mas vamos ver, vamos analisar as evidências, vamos ver as fontes de oposição, vamos ver as outras vozes, etc. E ouço um, ouço o outro, checo aqui, checo ali e monto a minha convicção, mantenho a minha convicção, revejo a minha convicção, etc e tal. Aí eu estou exercendo o pensamento crítico, que é talvez o melhor antídoto que a gente tem contra a estupidez. Eu queria recomendar um livro muito interessante que saiu esse ano pelo selo Avis Rara, A Psicologia da Estupidez. Não existe um mundo sem idiotas e lidar com eles é um desafio. É um compêndio do Jean-François Marmion, né, um francês que convidou um monte de gente interessante, o Daniel Kahneman, o Edgar Morin, o Antônio Damasio, quer dizer, uns escreveram pessoalmente, outros foram citados, mas é um compêndio de artigos que ajudam a gente a refletir sobre essa questão da estupidez humana. Eles não colocam exatamente nesses termos que eu coloquei, isso é uma síntese, né, do que outras reflexões que eu tenho visto, mas isso é muito importante da gente pensar, até porque existem projetos políticos. O Alberto Dines tem uma frase muito interessante, que ele diz que o Hitler não era um episódio de insanidade isolado. O social-nacionalismo é um projeto político baseado na estupidez. O que ele está querendo dizer com isso? Pelo menos a minha leitura, né, à luz dessa nossa conversa sobre a estupidez. Estimular pessoas a aderirem cegamente a um lado, desqualificando qualquer voz crítica para que elas só acreditem no que aquela pessoa está dizendo e aí sim se tornam realmente estúpidas porque não conseguem rever a própria crença. Não é por acaso que esses regimes políticos começam de saída desqualificando imprensa, desqualificando educação, atacando universidades, faculdades, etc. Porque é de onde vem muitas vezes o questionamento, a voz crítica, e eles já desde logo falam assim, ó, não ouçam essas críticas, a verdade está comigo. Se você adere, abraça essas crenças, você está a caminho da estupidez. Então, vacine-se, como que a gente se vacina, estimulando o nosso pensamento crítico, que não é também criticar por criticar, não é ser contra tudo, é buscar as evidências, buscar as vozes dissonantes, ouvir todas sem preconceito e aí sim montar a nossa convicção.
Você já caiu num golpe também? Conta a verdade pra mim aqui, escreve aí nos comentários. Eu abri meu coração, quero ver se você tem coragem de contar aí a vez que você foi estúpido. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, clicar nos alertas, porque olha, eu vou continuar contando umas vergonhas que eu passei aqui na vida.